Nesta terça-feira, seguem os ministros do Supremo Tribunal Federal julgando a acusação de corrupção ativa que foi imputada contra diversos réus do chamado núcleo político, entre os quais o ex-ministro José Dirceu. O ex-ministro José Dirceu, até aqui, após 6 votos, já teve 2 votos pela sua absolvição, 4 votos pela sua condenação. Os 2 votos que absolveram o ex-ministro José Dirceu tiveram em comum o fato de que reconheceram que, em princípio, não estava provado que ele não tivesse cometido nenhum ilícito e que admitiam, em tese, que até algum ilícito pudesse ter sido cometido por ele. No entanto, indicaram que não estavam provados, sem sombra de dúvidas, aqueles crimes que foram a ele imputados na peça de acusação. Neste caso aqui, especificamente a corrupção ativa. O ministro Dias Toffoli foi bastante explícito nesse sentido e detalhou muito seu voto ao indicar que assumia, por exemplo, que não era impossível que outros crimes tivessem sido praticados, como, por exemplo, a advocacia administrativa, tráfico de influências ou até mesmo corrupção passiva. Mas a corrupção ativa não estaria, segundo ele, comprovada e muitos dos fatos que eram indicados ali na denúncia e que foram provados ao longo do processo, muito embora pudessem até sugerir a prática de outros ilícitos, não indicavam a prática da corrupção ativa. Essa questão é importante por um elemento que foi trazido num outro voto da ministra Carmen Lúcia, dessa vez relativo a Delúbio Soares. A ministra Carmen Lúcia manifestou perplexidade diante do fato de que o advogado de Delúbio Soares foi até a tribuna do Supremo Tribunal Federal no momento da sua defesa oral e confessou que um ilícito havia sido praticado, mas que esse ilícito não era aquele imputado na denúncia, e sim um outro, qual seja o de Caixa 2 eleitoral. Existem dúvidas quanto a saber em que circunstâncias os ministros podem, ou um juiz pode, reconhecer um fato que foi atribuído a um réu e condená-lo de algo diverso daquilo que foi a ele imputado como configuração jurídica daquele fato. Em algumas situações entende-se que o réu se defende dos fatos e que o juiz pode dar àqueles fatos um outro entendimento jurídico. Portanto, mesmo que os fatos ali imputados indiquem a situação de um outro crime, este outro crime poderia ser reconhecido. De outra parte, há quem entenda que o réu deve se defender não só dos fatos, mas também da imputação jurídica que é feita a ele. Aqui ganharia mais sentido a atuação de muitos advogados que escolheram orientar a sua defesa, rechaçando também as teses jurídicas da acusação e não simplesmente os elementos de fato que ela trouxe. A maneira como o Supremo Tribunal Federal entenderá essa questão precisará aguardar o pronunciamento dos demais ministros para ser aferida.